Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou professora aqui no Se Liga na Educação. Comigo aqui hoje estão os professores Suzana Apolinário e Guilherme Eleutério. E também conosco o nosso intérprete Heron. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Obrigada. Pessoal, hoje a nossa aula vai ser de resolução da prova. A gente vai fazer uma continuação da semana passada, já que na semana passada a gente conseguiu fazer só 2 questõezinhas, né? Não deu tempo da gente fazer mais. Quem dera se a gente pudesse estender, fazer um programa longo, né? Uma prova tão longa quanto foi, né, Guilherme? Demais da conta. Uma prova cansativa, uma prova que demanda tanto dos meninos. Inclusive, pessoal, nós temos aqui um relato do professor Guilherme. O professor Guilherme fez a prova e ele tem aqui para contar para a gente como foi estar no Enem de 2023. Então, pessoal, esse ano eu resolvi fazer a prova até para sentir como que os estudantes, como que vocês, né, veem a prova, o clima do dia e tudo mais. Então, no domingo da prova, estava muito calma a escola e eu me lembro que eu cheguei lá na escola e tinha 3 pessoas conversando sobre cotas, sobre como ingressar na faculdade, quais as dificuldades de se estudar, né, no nosso país. E eu não aguentei e acabei pedindo licença. Olha, posso entrar na conversa de vocês? E aí eles disseram que podia sim. E eu perguntei, como que vocês se preparam para a prova, né? Fazem cursinho? Aí um rapaz que estava lá, não me lembro o nome, mas se você estiver nos assistindo, entre em contato com a gente. Eu me preparei pela Rede Minas, pelo programa que passa lá, que já passa desde a pandemia, se eu não me engano. Eu falei, você conhece o Se Liga na Educação? Ele falou, conheço. E os outros não conheciam, os outros 2 que estavam conosco lá. Então, eu sugeri para eles acessar o site, né, porque tem tudo lá por temas, por disciplina, né, e por conteúdos. Então, foi uma experiência bem agradável e sim, o Se Liga, ele está presente e é muito bacana fazer parte dessa equipe. Você contou para eles que você é nosso professor aqui também, Gui? Então, eu contei para eles, falei, se vocês devem me ver lá, né, principalmente esse ano de 2024... 23. De 23, né? Eu já tô lá na frente. E nesse ano de 2023, eu trabalhei aqui no Se Liga com a física do primeiro ano, né? A Suzana com do segundo. E você com o Enem, né? E com o terceiro também, eu tive uma parte no terceiro ano. Sim. Então, assim, eles agradeceram muito, pegaram meu contato, né? E estou aguardando entrar em contato para a gente bater um papo. Vai ser muito legal se eles entrarem em contato conosco. Que relato bacana, viu, professor? Não é? Gostei. Também. É bom saber que a gente está sendo visto, que a gente está fazendo, né, que a gente está oferecendo apoio, ajudando. Outras pessoas, é muito sim. legal. Bom, pessoal, vamos resolver umas questões? Aqui a primeira questão é a 101. Professor Guilherme? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, essa questão... eu vou começar com você de trás para frente. Vamos aqui ver qual que é o comando da questão. O que na verdade a questão pergunta para nós. Me acompanha aqui. A corrente elétrica mencionada é induzida por qual motivo? Então, vamos lá, corrente induzida, eu já vou lembrar do terceiro ano, já vou lembrar de eletromagnetismo, já vou lembrar, indução, eu vou lembrar da lei de Faraday-Lenz, né? Eu vou lembrar de variação de fluxo magnético. Agora retomamos aqui ao texto. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor por efeito Joule. Ou seja, o fogão ele tem um eletroímã, né? A corrente ela é alternada, então ela inverte a polaridade
Então, essa inversão vai gerar ali uma corrente induzida. A principal vantagem desses fogões é a sua eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. Então, ele traz para nós aqui um contexto do funcionamento, da aplicação da indução eletromagnética. Eu estou voltando, né? E então ele pergunta qual que é o motivo para que a corrente seja induzida. Vamos lá. É por radiação? Não. Indução lembra para nós o quê? Uma coisa à distância, uma variação de quê, pessoal? Uma variação de fluxo magnético e, consequentemente, uma variação de campo magnético. Então, você observa que a única opção aqui possível é a letra D, que é o campo magnético variável. Você poderia até ficar em dúvida do campo elétrico variável. No entanto, o campo elétrico variável ele vai gerar um campo magnético, não uma corrente induzida. A corrente induzida vem da variação do fluxo magnético. Isso, não deixando passar, o Ørsted, ele descobre que é possível gerar campo magnético com a corrente elétrica, né? E o Faraday, ele faz o processo inverso. Ele descobre que é possível produzir corrente elétrica através do campo magnético. E assim nasceu o eletromagnetismo, uma das áreas mais lindas da física. Me empresta os pincéis, obrigada. Bom, vamos para o próximo. Questão 106, essa é minha. Bom, vou fazer que nem o Guilherme. Qual que é a lógica, gente? A gente sabe que o texto é ilustrativo, ele vai te dar funções, mas o comando da questão, ele está lá na frente. Eu vou ter um desenho aqui, gente. Não vai dar para eu fazer isso que eu queria, não. Vamos voltar do mesmo jeito. Depois eu te mostro como seria, na hora que eu passar para lá. Essa questão aqui, ela fala que um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Então, faz de conta, eu e meus faz de conta. Jogou para cima, retorna ao ponto de lançamento. Pensou. Ok. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Gente, olha aqui para minha mão. Joguei, chegou aqui no topo, altura máxima. O que acontece aqui? Essa é a questão do exercício. Foi lá e voltou. O meu lançamento não foi tão vertical assim quanto eu gostaria, né, gente? Falta de coordenação motora. Mas sobe. O que acontece no topo? Se ela parou de subir para inverter seu sentido de movimento, ela tem que parar, né? Parou de subir, velocidade, o que acontece quando uma coisa para? A velocidade zera. Agora, em todo momento, a coisa está sob a ação da gravidade, né? E aí ele pergunta, escolhendo uma combinação para os módulos e os sentidos da velocidade e da aceleração. A aceleração no topo, né? Qual que é? Então vamos lá, vamos ver o quadro que ele coloca. Velocidade, aceleração. Módulo diferente de zero, sentido para cima, para baixo, módulo igual a zero, sentido indefinido. É igual a zero, sentido indefinido, é isso que ele quer dizer. O que você vai falar sobre a velocidade? Ela tem módulo diferente de zero? Lá no topo? Se a gente não acabou de falar que ela dá aquela paradinha, então ela não pode ter módulo diferente de zero, ela tem que ter módulo igual a zero, certo? Continua. Aceleração. Olha só, eu fiz uma figurinha aqui só para você ver. Eu peguei a bolinha e joguei para cima com uma velocidade inicial. Quando ela chega lá no topo, o que a gente acabou de falar? Que a velocidade dela é zero. Porque ela dá aquela paradinha, né? Então, já escolhi aqui, já escolhi aqui que a velocidade é zero. Tudo bem? Agora eu vou na aceleração. Se em todo momento a coisa, bolinha, está sujeita à aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo quadrado, na hora que ela dá aquele instante de parou, ela passa a cair. E qual que é a aceleração que está sobre ela? Para baixo,
aceleração da gravidade. Então, ela é diferente de zero e para baixo. Tá legal? Não confunde isso, tá bom? Porque às vezes a pessoa vai pensar que ela vai zerar, né? Ela não vai zerar. A aceleração dela não vai zerar, senão ela flutuava lá em cima, moçada. Tá certo? Ela não vai flutuar lá em cima, ela vai cair. Então, quem puxou a bichinha para baixo? A aceleração da gravidade, não é? Então, qual que é a minha escolha correspondente para a combinação correta? É velocidade igual a zero e a aceleração diferente de zero com seu sentido para baixo. Entendeu? Tranquilo? Vamos lá, professora Suzana? Nós vamos resolver a questão 115. Vou colocar ela aqui para você. Ah, muito obrigada. Opa, passei. Então, gente, essa questão também é uma questão contextualizada e é uma curiosidade, né? Alguém já teve a curiosidade de saber por que quando a gente viaja de avião, precisamos colocar o nosso celular em modo avião? Então, tá aqui a explicação para isso. Olha que interessante. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir na comunicação, nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Bom, mas aqui, gente, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Deixa eu continuar a leitura da questão aqui, depois eu volto. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as emitidas pela rádio do avião, em qual situação, né, que ocorre essa interferência? Porém, olha só, a palavra interferir aparece aqui na leitura do comando da questão, do texto da questão, né? Aqui, ó, que possam interferir. Logo em seguida, lá na frente, aparece a interferência do verbo interferir, mas que não está relacionado com o fenômeno ondulatório da interferência. Então, considero isso aqui até uma pegadinha, né? Porque estamos falando... Né? Induz as pessoas a pensarem em interferência. Então, tá aí o conhecimento dos conceitos, né? Porque se você está fazendo uma questão de ondas, aparece interferência, logo você já vai pensar interferência destrutiva, interferência construtiva. Você já fica sugestionado. Exatamente. Mas esse interferir aqui, ele está relacionado com atrapalhar. O que está me atrapalhando aqui? Não é o fenômeno da interferência, fenômeno ondulatório. Vou fazer uma analogia aqui, tá? Nós temos as rádios, né? Emitem sinais, ondas de rádio. Então, você tem na sua casa o aparelho e para você captar o sinal de uma determinada rádio, você tem que sintonizar o seu aparelho na mesma frequência do sinal emitido pela rádio. Por exemplo, temos a Rádio Inconfidência, a frequência dela está na faixa de 4.000 MHz, então você vai sintonizar o seu aparelho ali na mesma frequência para captar o sinal da Rádio Inconfidência. Mas aí pode ser que haja uma rádio pirata. E o que vai acontecer? Que vai emitir um sinal na mesma frequência. Então, quando você sintonizar o seu aparelho, vai ficar uma bagunça, você não vai conseguir ouvir nenhuma rádio nem a outra, né? Então, por isso que as rádios, elas são regulamentadas, né, pelas agências de regulamentação das telecomunicações. E a rádio pirata é proibido por causa disso. Então, essa interferência aqui, na verdade, é nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Opa, voltei. Então, essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as emitidas pela rádio do avião tiverem a mesma frequência. Certo? Certíssimo. Porque
por estarem na mesma frequência, é que vai causar essa bagunça aí e o piloto vai ter dificuldade de identificar o sinal emitido pela torre, certo? Então, por isso o motivo de colocarmos o celular em modo avião. E o bacana também é que é uma questão que está falando da aplicação das ondas no nosso cotidiano. Sim. Né? Então, se eu, desavisado, vou lá e faço uma rádio, eu estou infringindo a lei, ok? Exatamente. E o interessante que eu acho é que a gente não presta atenção nisso, né, gente? A gente já viu pessoas fazendo, dando descaso para este tipo de fala das pessoas que estão lá. E a gente tem que prestar atenção. Eles não fazem um tipo de norma dessas à toa, né? Porque eles acham que é bonitinho desligar o telefone. Por isso né? que temos que ter conhecimentos aplicados à vivência do cotidiano. Aplicados à vivência, perfeito. Bom, vamos na questão 117. Essa é minha. Vamos lá. Essa daqui fala sobre calorimetria e eu achei legal porque ela, além de calorimetria, ela tem uma mistura de coisas corretas, utilização de materiais que são materiais bacanas para utilização. Sustentabilidade. Perfeito, sustentabilidade. E poluição também, né? Pois é. Porque a ideia aí é fazer um copo que seja reutilizável, né? Vamos lá. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável, e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, quando comparado ao de um copo de plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem com o copo sujo e levarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também conforto de não esquentar a parte externa. Isso daí é ótimo, né, gente? Porque já imaginou, copo você vai pegar o copo, é o fim da picada na hora que a gente vai beber um café. Quais das vantagens esse copo apresenta em comparação ao descartável? Olha só. Bom, eu vou ler uma por uma. Vamos com calma. Ter a durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. A parte de ter a durabilidade está certa, mas ele não é biodegradável porque o cara falou que ele tem 50% de plástico, né? Então, não é. E ele ainda cita lá, não biodegradável. Segunda, ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Ele tem alta condutividade térmica? Ele não tem, porque ele não esquenta a mão. Ele é bom porque ele não esquenta a mão. Foi a última parte do texto, né? Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável da natureza. Ele está aumentando o resíduo? Se ele está reduzindo a quantidade de plástico, no geral, né? Nesse caso, ele está colocando a casca do café justamente para a questão da reciclagem. Exatamente. E aí ele não vai aumentar a quantidade de plástico, né? Uma parte, pelo menos 50% do plástico está sendo casca de café, né? Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo. Beleza, essa é a nossa resposta. Sim. Concorda? Concordo. Porque ele não tem condutividade térmica alta, ou seja, não esquenta a sua mão, e também reduz o resíduo. Ter a última, só para a gente fechar, alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do meio ambiente. Ele já errou 2 vezes, né? Sim. Então, a nossa resposta, letra D. Olha que questão bonita e educativa também, né? Não é? E por isso que eu falo que eu acho assim, a estrutura do conceito é tão importante. Né? E mais, né? O Enem, ele traz essa interdisciplinaridade, né? E você não pode esquecer que a prova é de ciências da natureza, que engloba física, química e biologia. Então, a rigor, todas as questões têm um pouquinho de química, um pouquinho de física e um pouquinho de biologia.
E as habilidades e competências que elas cobram, todas as questões, o tempo todo, estão sempre voltando para organização, sustentabilidade, conhecimento da aplicabilidade do texto que você, da ciência que você está utilizando. É muito interessante, né? Bom, pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Queridos professores, muito obrigado por terem estado comigo aqui para a gente poder resolver isso para os meninos. Eu que agradeço. Valeu demais. Pessoal, foi muito bom estar com vocês novamente. Até uma próxima aula e até o ano que vem. Conto com vocês.